Meu nome é Jardel Lopes de Vargas, eu sou estudante do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio da Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição e hoje vou apresentar um trabalho sobre granja suína na disciplina de construções rurais com o professor Lucas Jobim. Estudos apontam que a suinocultura passou a ser estudada desde 5000 a.C., onde historiadores e pesquisadores afirmam em dizer que o suíno possui origem dupla, sendo metade javali selvagem asiático e posteriormente a outra metade javali selvagem europeu, dando-se assim a características melhoradas, estudos voltados a eles e granjas de instalações de produção de suínos, tudo voltado a esse animal para melhorar o seu potencial de suas aptidões. Nos últimos 20 anos tem tido um aumento considerável de 58% na produção de suína a nível mundial, fazendo-se assim o Brasil ocupar o 4º lugar de maior produtor mundial, perdendo para a China, que está em primeiro, União Europeia e Reino Unido, que estão empatados em 2º lugar, e em 3º lugar Estados Unidos, e vindo o Brasil em 4º lugar. A maior produção de suínos a nível nacional do Brasil é a região sul, que totaliza 66% de produção nacional, sendo nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo que o Rio Grande do Sul ocupa o 3º lugar e estudos apontam que ele pode ultrapassar o Paraná e vir a ser o 2º maior produtor do estado. Desde 2008 até o ano de 2018, que foi o último ano da pesquisa, o Rio Grande do Sul teve um aumento considerável de 15% na produção de suínos, tanto para a parte de corte como a parte de creche e crescimento. As baias das instalações suínas, então, elas têm um tamanho proporcional à quantidade de animais que a pessoa está trabalhando e à fase do ciclo da vida que vai ser adotado naquela instalação. Os pisos, como pode ser visto nas imagens, eles possuem característica de serem ripados ou concretados. Uma baia totalmente ripada é esta, e uma baia onde se utiliza um método parcial, onde é utilizado metade ripado e metade concretado, seria esta opção aqui. E também é utilizado somente concretado ou maior parte concretada, menor ripada e vice-versa. As laterais da baia, elas possuem cerca de 1 metro e podem ser ripadas também ou não, dependendo do local, dependendo do quanto o produtor tem para investir e dependendo das condições climáticas que se oferecem naquele lugar. O declive do piso para mais fácil higienização, mais fácil escorrimento de dejetos, se situa entre 3% e 5%, como eu já falei, para melhor higienização. Dentro da propriedade se utiliza-se um método de sala hospital, que este é destinado à recuperação de suínos, que ficaram adoentados por algum motivo, por exemplo, a diarreia na troca de alimentação, ou animais que chegam à propriedade novos e a fim de observar suas características e ver se eles não apresentam nenhuma doença, é utilizado-se um método de quarentena com eles para que eles fiquem isolados dentro dessa baia, que a sala hospital não deixa de ser uma baia, para serem analisados durante 45 dias mais ou menos se eles não apresentam nenhum indícios de terem alguma doença que possa vir contaminar o restante do rebanho e comprometer a produção. O local da sala hospital ele pode ser situado entre 10 metros de longitude da instalação principal ou pode ser feito dentro da própria instalação principal com suas paredes laterais mais altas e proporcionando tanto a 10 metros como ali tem que ser o local mais seco da propriedade, o local onde melhor confortabilidade vai ter para o suíno, pois afinal ele está doente, ou vai ser observado para se estar doente,
e tem que ser o local mais higienizado possível, pois, vejamos, o suíno pode já estar doente e a pessoa proporcionar um local não tão adequado para ele só vai agravar a situação. Comedouros. O comedouro ideal é aquele que a gente consegue suprir as necessidades do suíno sem que ocorra desperdícios ou sobras de alimento, pois essas sobras podem ocasionar o aumento do custo da produção. Então você vai estar gastando muito mais com aquilo que você poderia gastar menos para produzir o mesmo. Então, os comedouros disponibilizam-se hoje de dois tipos, sendo o automático, esse aqui de cima, onde é colocado o alimento naquele orifício circular e gradativamente, conforme os suínos vão comendo, ele vai caindo para um tipo de um prato embaixo, onde é dividido por espaçamentos que os suínos venham e individualmente comam. E o outro tipo é o papinha, que esse já também é utilizado na fase da creche, onde os suínos vêm e comem entre os espaços demarcados para cada um individualmente também, porém este deve ser recolocado o alimento cada vez que se acaba. Bebedouros. Muitas empresas já visam utilizar o bebedouro junto com o comedouro, que nem é mostrado nessa foto. Aqui temos um comedouro automático, conforme os suínos vão comendo, ele vai dando mais comida. Temos um cano aqui, onde o alimento vem, e se vocês conseguirem observar, aqui tem uma mangueira laranja, que ela vem por fora e coloca água junto com o prato onde cai o alimento e já cai a comida. Vantagens desse método: o alimento fica mais umedecido, já proporciona um teor de água para o animal e também é uma fonte de estimular o consumo. Ele, dessa forma, com a ração ou alimento mais úmida, ele vai comer mais e, consequentemente, vai ter maior ganho de peso. Podem ser de dois tipos esse bebedouro: nipple, que é o mais conhecido como chupeta também, e o fixo na baia da parede, que vai ter tipo um prato embaixo, e aqui vai estar o bebedouro, ele vai pingar ali dentro e o suíno vai vir e vai tomar ali, fixado à parede. Ou caindo assim, que é o método que as empresas mais estão utilizando agora. Corredores. Os corredores para suínos eles têm que possuírem de largura suficiente para que eles possam transitar livremente sem se debater contra as paredes ou causar tumultuamento entre os animais. Esses corredores eles devem ser varridos no mínimo uma vez por dia, sendo uma prática adotada e estudada e visto que ela realmente funciona, é a varredura de 2 vezes ao dia, sendo a primeira nas primeiras horas da manhã e a segunda mais para o final da tarde, onde depois dessa varredura deve ser colocado cal hidratado para que proporcione um ambiente melhor, mais seco e mais higienizado com a morte dos germes ou fungos que venham estar ali. Entrada de ar na propriedade visa o bem-estar animal, que está atendendo às características de maior confortabilidade do animal, maiores sanidades, maior alimento, maior potencial para ele desenvolver suas características e aptidões da raça. Então, as laterais da propriedade devem ser abertas para que ocorra essa troca de ar dos animais, como é mostrado na imagem do lado ali. Vocês podem ver que aqui tem uma parte que é aberta, então vai fazer com que essa troca de ar ocorra e que o animal por si próprio consiga estabilizar o seu conforto térmico, sendo que quando ele possuir mais calor, ele vai mais para perto dessas laterais abertas e quando sentir mais frio, ele volta um pouco mais para dentro da instalação da baia. O tratamento de dejetos de suínos ele pode ser feito de duas formas. Uma forma de armazenamento, que pode ser escavado ou uma construção sólida acima do solo. Essa forma visa a redução e a fermentação da biomassa e a redução dos patógenos que podem vir contaminar o solo. E outra forma é a forma de tratamento desses dejetos, onde ele passa por um processo, como o nome já diz, de tratamento, que visa a retirada
doenças, algumas prejudicações que venham a prejudicar o ambiente. Então, o tratamento ele pode ser feito de forma a reduzir os danos de impacto ambiental para que possam ser utilizados como adubagem na agricultura. A alimentação e armazenagem ela pode ser feita à vontade, que é a forma da qual visa ter o alimento disponível a qualquer hora do dia e poder-se o animal comer o alimento sempre que quiser. A alimentação controlada ela é utilizada da forma a dar o alimento disponível para o animal por um certo período. Por exemplo, ele tem 30 minutos para comer livremente a quantidade de nutrientes e ração que ele quiser. E a alimentação restrita, que é aquela que vai mais para o final do ciclo de vida dentro da propriedade, que visa ela retirar a gordura do animal e dar mais teor ao tecido de carcaça magra, retirando os nutrientes, não dando o máximo e retirando um pouco para que não seja desenvolvido o máximo de seu potencial e ele possa ter mais carne, não gordura. Onde armazenar esse alimento, ele pode ser armazenado dentro da própria instalação, numa baia separada, que vai ser com as paredes mais altas e que vai possuir um ambiente melhor e mais seco para esse alimento. Ele pode ser armazenado em cima de pallets que não encostem no chão, para que não pegue umidade e também para que não seja contaminado por algum fungo ou alguma doença que possa ser trazida por roedores. Por isso, uma boa prática é que se mantenha o local higienizado e que não se tenha roedores. Concluindo esse trabalho, então, a gente vê que é uma opção vantajosa para aquele produtor que visa aumentar os seus lucros, pois a granja possui um funcionamento simples e o produtor que produzir corretamente, atendendo os parâmetros de bem-estar animal, tratamento de dejetos e a demanda do mercado, com certeza terá um bom lucro com a sua granja suína. Obrigado pela atenção.